Em destaque no Panorama CBN, CPI do crime organizado vai ouvir autoridades nos próximos dias. Ampliação da licença paternidade é aprovada pela Câmara. Relatora vota por cassação do governador do Rio, Cláudio Castro, no TSE, mas julgamento é suspenso. Copom deve segurar juros em 15% pela terceira vez, o maior em quase 20 anos. Zoran Mandani, socialista, é eleito prefeito de Nova York. Panorama CBN. Olá, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Em menos de meia hora eu te conto o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos? Bora! Começo contando que a CPI do crime organizado no Senado vai começar a ouvir nos próximos dias autoridades estaduais e federais sobre a atuação das facções criminosas. A comissão foi instalada ontem e aprovou os primeiros convites já a ministros e a governadores. Numa vitória do governo, o senador Fabiano Contarato, do PT, foi eleito presidente da CPI. Por 6 votos a 5, ele derrotou o oposicionista Hamilton Mourão, do Podemos, que será o vice-presidente da comissão. Fabiano Contarato prometeu atuar com independência nas investigações contra o crime organizado. Eu não apoio barbárie. Não acredito em soluções violentas ou desumanas, mas também não podemos, de dentro de nossas casas seguras, bem alimentados e distantes das balas, romantizar a vida de quem precisa seguir as leis de criminosos para se manter vivo. Essa realidade exige um compromisso sério de enfrentamento. O enfrentamento ao crime organizado só será eficaz se for contínuo e progressivo. Ele não pode se basear em operações isoladas, mas sim em um planejamento integrado. É preciso unir forças das polícias, dos ministérios, enfim, de todos os entes federativos, porque o crime é organizado e o poder público não pode continuar desorganizado. O vice-presidente da CPI, general Hamilton Mourão, destacou as prioridades dele. Os pontos que eu considero principais que têm que ser atacados aqui dentro. Envolvimento de organizações não governamentais que se infiltram e buscam explorar o crime organizado, a lavagem de dinheiro que eu já citei, o armamento na posse desse narcotráfico, a infiltração no ambiente político que vem avançando paulatinamente, como a Força Armada Brasileira pode trabalhar. Bom, os senadores aprovaram o plano de trabalho do relator Alessandro Vieira, do MDB, e, como eu falei, os primeiros convites para depoimentos. Serão ouvidos governadores e secretários de segurança de estados como Rio de Janeiro e São Paulo, além dos ministros da Defesa, José Múcio, e da Justiça, Ricardo Lewandowski. Na guerra política, a oposição tenta convidar o presidente Lula para depor na CPI. Ontem, aliás, Lula classificou a mega operação da Polícia do Rio como desastrosa e matança, e a oposição reagiu. A primeira reunião do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado, que foi criado justamente depois da mega operação no Rio, definiu como prioridade uma articulação nacional para impedir a entrada de fuzis no Rio de Janeiro. O encontro aconteceu ontem no Centro Integrado de Comando e Controle entre o secretário nacional de Segurança, Mário Sarrubo, e o secretário da pasta no Estado, Vitor Santos. O escritório emergencial foi anunciado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na semana passada. E entre os pontos discutidos estão o reforço na fiscalização das fronteiras para reduzir a entrada de armas no Estado e o fortalecimento da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que passará a contar com novos analistas ainda nesta semana. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, comanda uma audiência na Suprema Corte sobre a DPF das favelas, com entidades como a Educafro, a Justiça Global, Redes da Maré e Mães de Manguinhos. Os grupos cobram transparência e apuração independente da operação policial que deixou ao menos 121 mortos no Rio e serão ouvidos sobre as circunstâncias da ação. O julgamento que pode cassar o mandato do governador do Rio, Cláudio Castro, foi suspenso após um pedido de vista no Tribunal Superior Eleitoral. A relatora do caso, ministra Isabel Galotti, votou pela cassação e inelegibilidade do governador
por abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2022. Ela também votou pela cassação do deputado estadual Rodrigo Bacelar e condenação do ex-vice-governador Tiago Pampolha. A relatora determinou a realização de eleições suplementares no governo do Rio e a retotalização dos votos para o cargo de deputado do Bacelar. De acordo com a relatora, as provas reunidas demonstram um conjunto de circunstâncias extremamente graves, envolvendo o uso irregular da Fundação CEPERJ e da UERJ para contratações de mais de 22 mil cabos eleitorais pagos em dinheiro vivo entre janeiro e agosto do ano eleitoral. Assim, ao meu juízo, a concentração de um volume excessivo e injustificado de contratações e de gastos em 2022 ostenta inequivocamente gravidade para macular a normalidade e a legitimidade das eleições. Além do abuso de poder político e econômico, também ficou comprovado nos autos a prática da conduta vedada envolvendo a gestão dos recursos públicos que venham implicar desvio de finalidade do seu emprego a fim de serem indevidamente convertidas em vantagens na competição eleitoral. Bom, o julgamento, como eu falei, foi interrompido após pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira, o segundo a se manifestar. E ainda não há prazo para o julgamento ser retomado. E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o registro do Estatuto do Partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre, o MBL. O TSE entendeu que os requisitos necessários para a abertura da sigla foram atendidos. Com a Missão, o Brasil passa a ter 30 partidos. Economia em destaque agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil decide hoje se mantém ou altera a taxa básica de juros. O ministro da Fazenda diz que a taxa de juros não se sustenta no atual patamar. Fernando Haddad falou que os bancos fazem pressão para adiar os cortes. Por mais pressão que os bancos façam sobre o Banco Central para não baixar juro, elas vão ter que cair. Não tem como sustentar 10% de juro real. Com a inflação batendo 4,5%, você vai sustentar um juro de 15%. Você acha que era o caso de ser agora, já na quarta-feira? Eu não sei quando, eu não sou diretor do Banco Central. Se eu fosse, eu votava pela queda. Porque não sustenta. 10% de juro real não faz sentido. Agora, eu tenho alergia de inflação. Eu sei o que a inflação provoca na vida das pessoas. Agora, tem razoabilidade. A dose do remédio, para se transformar em veneno, é muito pouca diferença entre uma coisa e outra. Para o economista Gilberto Braga, que é comentarista da CBN, a taxa só deve começar a cair no ano que vem. De fato, o crescimento econômico nessa reta final de 2025 está perdendo um pouco de força. Esse dinamismo vai arrefecendo, então significa que vamos ter um crescimento do PIB, vamos crescer um pouco acima de 2%, ainda com uma inflação dando sinais de desaceleração, mas ainda elevada, e com isso um cenário de taxa de juros que se mantém na reunião do Copom para essa decisão que sai logo mais, daqui a pouco, ao longo do dia de quarta-feira. Não se acredita sequer que ela possa já ser reduzida, a taxa básica, na primeira reunião de 2026, mas a partir da segunda ou da terceira, e isso hoje é que os economistas estão se debatendo. Bom, a previsão é de que a taxa Selic seja mantida em 15% ao ano pela terceira vez seguida. É o maior patamar em quase 20 anos. Um estudo do MAP Biomas Atmosfera, divulgado hoje, mostra que a temperatura média na Amazônia brasileira em 2024 ficou 1,5 grau acima da média, marca que não deveria ter sido atingida conforme o Acordo de Paris. Ainda, de acordo com esse trabalho, outros locais do Brasil também tiveram elevação acima do esperado. No Pantanal, por exemplo, o aumento em relação à média foi de 1,8 graus. E esse estudo saiu às vésperas da COP30. Aliás, o presidente Lula tem hoje uma série de encontros bilaterais com líderes mundiais que já estão em Belém para a Cúpula do Clima, que começa amanhã antecedendo a conferência. Lula tem reuniões separadas com os presidentes do Congo, Finlândia, Honduras, Suriname e com o vice-primeiro-ministro da China.
Ele também vai se reunir hoje com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ontem, durante uma entrevista a agências internacionais, o presidente voltou a defender investimentos no Fundo de Florestas Tropicais para sempre, criado pelo governo brasileiro. Qual é a grande novidade dessa COP? É que nós criamos um Fundo de Florestas Tropicais para sempre, o TFFFF. Ou seja, em que não será doação, será investimento. Um fundo de pensão pode investir, um empresário pode investir, um governo pode investir, e esse dinheiro vai ter uma rentabilidade para ele e uma rentabilidade para ajudar a financiar o país que tem floresta em pé. Não vai ser doação. Nós estamos querendo sair da era da doação. A doação é muito importante, mas ela é sempre muito aquém daquilo que as pessoas precisam. E quando eu digo para a manutenção da floresta em pé, é fundo para você poder pagar para as pessoas que estão lá cuidando. Em São Paulo, centenas de empresários e ambientalistas defenderam investimentos no Fundo para a Preservação das Florestas Tropicais. A ideia é captar empréstimos de governos e da iniciativa privada com juros baixos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, espera que haja uma grande adesão de governos e investidores privados ao fundo. A nossa expectativa é de que para cada dólar de capital público a gente possa ter pelo menos 4 dólares de capital privado. O Brasil já aportou $1 bilhão, a Indonésia já disse que está comprometida com o mesmo e esperamos que outros países como o Reino Unido, como a Noruega, e, enfim, vários que deram sinalizações também possam fazer o mesmo gesto. O TFFF é exatamente para remunerar aqueles que protegem e que prestam serviços ecossistêmicos para o equilíbrio do planeta. O dinheiro será reinvestido em projetos com maior taxa de retorno e a diferença, o lucro do fundo, é então repassada para países que mantêm florestas tropicais em pé. Para receber o dinheiro, o país precisa ter uma taxa de desmatamento de no máximo 0,5% ao ano e deve separar 20% dos recursos para povos indígenas e comunidades tradicionais. Ainda no Esquenta para a COP, termina hoje o Fórum de Líderes Locais no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Ao longo de 3 dias, o evento reuniu mais de 300 prefeitos e governadores do mundo todo e discutiu políticas públicas e soluções climáticas locais. Hoje, o evento será marcado pela entrega da Declaração dos Líderes Locais à COP30, uma mensagem conjunta de 14 mil líderes aos governos nacionais para representantes da Conferência da ONU sobre o Clima. E acontece também logo mais no Museu do Amanhã, no Rio, a cerimônia do Earthshot Prize 2025, que é considerado o Oscar da sustentabilidade. O evento conta com a presença do príncipe William, na primeira visita oficial que ele está fazendo ao Brasil, conhecendo várias coisas no Rio. Essa premiação vai distribuir mais de R$6,5 milhões a 5 soluções ambientais inovadoras. Quero te contar agora que a Câmara dos Deputados aprovou a ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias em até 3 anos. De acordo com o texto, no primeiro ano, após a aprovação da lei, a licença vai passar para 10 dias. Esse projeto foi aprovado na Câmara, e prevê que a lei entre em vigor no dia 1º de janeiro de 2027. Só que o texto ainda tem que passar por votação no Senado. Inicialmente, a proposta do relator Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, era de uma progressão para até 30 dias de licença paternidade, mas não houve acordo para isso. O texto determina que a licença será de 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e 20 dias a partir de 2029. Em entrevista à Globo News, o deputado Pedro Campos comemorou o resultado da votação, apesar dessa redução do tempo previsto inicialmente. Nós conseguimos avançar para os 20 dias porque foi um consenso nessa casa, apenas com o voto contrário do Partido Novo, mas todos os outros partidos de esquerda e de direita votaram a favor da ampliação da licença paternidade para 20 dias. E essa não é uma conquista pequena, é uma conquista histórica. Desde a Constituição de 88, que existia a previsão da licença paternidade, e há 37 anos o Congresso Nacional devia essa regulamentação. O impacto financeiro da ampliação estimado pelo relator é de R$5 bilhões ao ano.
Hoje, o Supremo Tribunal Federal volta a julgar se a regra do Estatuto do Idoso, que proíbe reajustar planos de saúde com base na idade dos usuários, vale também para os contratos fechados antes da lei entrar em vigor, no fim de 2003. O Estatuto do Idoso determina que é vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. A discussão, contudo, é se essa previsão vale também para os contratos anteriores à entrada em vigor da lei, no dia 30 de dezembro de 2003. Um dos casos que está sendo analisado pelo STF é um recurso extraordinário com repercussão geral. Isso significa que o processo começou em torno de uma situação específica, mas que será definida uma tese para ser aplicada em todas as situações semelhantes. A Justiça de Minas Gerais absolveu todos os réus do processo criminal sobre a contaminação de cervejas da Baker, que causou a morte de 10 pessoas em 2020. A sentença diz que não houve provas suficientes para responsabilizar individualmente os acusados. Embora os danos às vítimas sejam comprovados, o juiz do caso disse que a denúncia do Ministério Público não conseguiu demonstrar quem agiu ou se omitiu criminosamente. E hoje faz 10 anos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e a busca por reparações continua. A reportagem da CBN aponta que mais de 600 mil pessoas que desistiram da justiça brasileira aguardam o resultado de um julgamento na Corte de Londres, onde pode ser definida uma indenização maior. Apesar das falhas técnicas que causaram o desastre, ninguém foi responsabilizado criminalmente. Noticiário internacional agora, com destaque para a eleição em Nova York. A cidade dos Estados Unidos elegeu o primeiro prefeito muçulmano da história. O deputado estadual do Partido Democrata, Zohran Mamdani, de 34 anos, também é o mais jovem em pouco mais de um século a gerir a maior cidade dos Estados Unidos. Ele confirmou o favoritismo nas pesquisas, superou uma forte campanha contrária feita pelo presidente Donald Trump e foi eleito prefeito para substituir o democrata Eric Adams a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Zohran Mamdani derrotou o candidato Andrew Cuomo, ex-democrata e ex-governador de Nova York. Fala agora com clareza, de forma que não possa haver mal-entendidos, sobre o que esta nova era trará. Será uma era em que os nova-iorquinos esperarão de seus líderes uma visão ousada do que podemos conquistar e não uma lista de desculpas para o que fomos tímidos demais para tentar. O novo prefeito de Nova York foi eleito com a promessa de creches e ônibus gratuitos, congelamento de aluguéis e taxação de milionários. Nascido em Uganda, na África Oriental, Mamdani é filho de mãe indiana e pai ugandês. Muito simbólico, né? O democrata ganhou projeção nacional pelos discursos em defesa da Palestina e críticas às ações de Israel na faixa de Gaza. Ele é um fenômeno no TikTok. Faz parte da ala mais à esquerda do Partido Democrata e teve o respaldo de líderes da corrente socialista do partido. Antes de ingressar na política, Mamdani trabalhou como conselheiro habitacional, ajudando moradores de baixa renda a evitar despejos. Além de levar a prefeitura de Nova York, o Partido Democrata também ganhou a eleição para governador em 2 estados. Também nos Estados Unidos, um avião de carga caiu no aeroporto Muhammad Ali, na cidade de Louisville, no Kentucky. 4 pessoas morreram, 3 delas sendo tripulantes e outras 11 ficaram feridas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram chamas na asa esquerda do avião e uma trilha de fumaça durante a decolagem. A aeronave chegou a se erguer levemente do solo antes de cair e explodir. O número de mortos pode aumentar. Equipes de resgate estavam trabalhando na região para conter o incêndio no momento em que eu gravava. Autoridades pediram que os moradores evitem circular em um raio de 7,5 km do aeroporto. E as decolagens no aeroporto foram canceladas. Os Estados Unidos confirmaram que bombardearam mais um barco no Oceano Pacífico. O país afirmou que a embarcação pertencia a traficantes de drogas. 2 pessoas que estavam a bordo morreram. Esse é o 17º barco atacado pela Casa Branca em pouco mais de um mês. 9 no Mar do Caribe e 8 no Pacífico.
Segundo dados do governo de Donald Trump, 66 pessoas morreram. Na semana passada, a ONU pediu que Trump parasse com os ataques. Ele não se manifestou. As ofensivas começaram em setembro e compõem uma investida do governo americano contra cartéis de drogas latino-americanos contra os quais os Estados Unidos dizem estar em guerra. E Donald Trump assinou uma ordem executiva que reduz de 20% para 10% as tarifas adicionais sobre produtos chineses exportados para o mercado americano. As taxas haviam sido impostas pelo governo como retaliação pelo tráfico de fentanil para o país. A decisão formaliza uma parte do acordo alcançado entre os países após o encontro entre Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul na semana passada. E o acordo do Brasil? Nada, né? Bom, hoje a Suprema Corte dos Estados Unidos inicia audiências sobre a política tarifária do presidente Trump. Ele não comparecerá à audiência porque vai estar numa viagem de negócios em Miami. O tribunal está programado para ouvir o recurso de Trump contra a decisão de um tribunal inferior que determinou que muitas de suas tarifas do chamado Dia da Libertação ultrapassaram os limites de poder de emergência para regular importações. No futebol, 7 jogos abrem hoje a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19h, o Bragantino enfrenta o Corinthians. O Vitória joga contra o Internacional. E o Sport pega o Juventude. Às 19h tem Botafogo e Vasco. Às 8h jogam Atlético Mineiro e Bahia e Cruzeiro e Grêmio. São Paulo e Flamengo fecham a rodada às 21h30. No futebol feminino, Palmeiras e Ferroviária vão disputar o título da Copa do Brasil Feminina. O Palmeiras venceu o São Paulo por 4-0 e a Ferroviária eliminou o Bahia ao vencer o jogo por 2-0. A final está marcada para o dia 19 de novembro, mas o local e o horário ainda serão definidos pela CBF. Nessa quarta-feira, mais uma superlua poderá ser observada no céu do Brasil todo e do mundo, se as condições climáticas forem favoráveis. Segundo o Observatório Nacional, é a maior e mais brilhante superlua do ano. Será o segundo e penúltimo fenômeno desse tipo em 2025. Esse é um termo que não é muito usado por astrônomos, né? Mas na prática significa que a Lua vai aparecer maior e mais reluzente do que o normal, já que ela estará próxima ao seu perigeu, o ponto mais perto da Terra durante a órbita. A melhor visualização será ao anoitecer. De acordo com plataformas especializadas, o horário exato da lua cheia pode variar conforme o fuso de cada região. Mas pelo horário de Brasília, ela deve surgir por volta de 6h45 da noite em São Paulo, 6h14 em Belém e 7h28 no Recife. Para observá-la, não é necessário qualquer equipamento, é só olhar para o céu, se tiver um tempo mais aberto, né? E ela vai aparecer, a lua vai aparecer maior e mais brilhante. Lua, 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 lua. Por um momento, meu canto contigo compactua. Eu vou embora assim, então, junto com o nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite, que vai ser apresentado nos próximos dias por Lucas Soares, porque o nosso querido Leandro Gouveia vai mergulhar na COP30. Um beijo pra você, obrigada pela companhia e até amanhã. A minha nossa voz atua sendo silêncio. Meu canto não tem nada a ver com a lua. Lua, 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 lua. Por um momento, meu canto contigo compactua. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.